São José, que tivestes a singular tarefa de amar com coração de pai e de educar para a vida Jesus, o Filho de Deus feito homem, protegei-nos dos perigos e das tentações sedutoras do mundo. Mantei-nos firmes na fé e orientai a nossa vida para o bem e a caridade em favor de todos. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: Nós vamos agora colocar um esclarecimento sobre os irmãos e as irmãs de Jesus. E isso toca, é claro, a São José, porque nós ouvimos nos evangelhos, inclusive, que falam dos irmãos e das irmãs de Jesus. Nós ouvimos os nossos irmãos evangélicos que até admitem que José e Maria tiveram filhos, e é preciso esclarecer bem esse fato para que nós possamos defender, inclusive, o dogma da concepção virginal de Jesus, da virgindade de Maria, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, 55, ele vai dizer assim, que Jesus estava na sinagoga, e aí as pessoas perguntaram ao ver Jesus: não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão, Judas? E as suas irmãs não moram conosco? É uma colocação de Mateus. Da mesma maneira, nós podemos lembrar Marcos, que relata este mesmo fato de uma outra maneira, também na sinagoga, onde ele pergunta assim, as pessoas perguntam a respeito de Jesus: onde foi que ele arranjou tanta sabedoria? Esse homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? E suas irmãs não moram aqui conosco? Está lá em Marcos, capítulo 6, versículos 2 a 3. Até o evangelista João também, lá no capítulo 7, versículos 31, aliás, versículos 3 a 5, fala também dos irmãos de Jesus. Então, se os evangelistas falam dos irmãos e irmãs de Jesus, como que nós podemos explicar esse fato? Será que Jesus teve irmãos e irmãs? Será que Maria e José tiveram filhos além de Jesus? São todas coisas que nós precisamos esclarecer, né? Então, o que realmente leva a fazer toda essa consideração a respeito dos irmãos e irmãs de Jesus são os relatos dos apócrifos, aqueles escritos do segundo, terceiro, quarto, quinto, até nono século, escritos que não são canônicos, mas que
foram dados nesses séculos para suprir determinadas curiosidades das pessoas e até para tentar defender determinadas posições em relação a Jesus. Portanto, os apócrifos falam, vários deles, que José era viúvo, que esses filhos, portanto, filhos e filhas, eram filhos de José de um outro casamento, depois que ele casou, e portanto, ele tinha esses filhos nesse casamento, quando a sua esposa morreu, e depois ele casou com Maria, mas isto são colocações sem fundamentação nenhuma que os apócrifos indicam para nós. O que nós devemos ver? Ver o que o texto sagrado diz. E nós sabemos, conforme os teólogos, que naquele tempo de Jesus não havia uma palavra específica determinada para falar de irmão ou de irmã. E, portanto, eram uma palavra que se resumia num parentesco. Primos, primas, parentes mais próximos. Por exemplo, eu peguei aqui um exemplo lá de Gênesis, capítulo 13, 8, que diz que Lot, chamado irmão de Abrão, mas na verdade ele era o seu tio, não era o seu irmão, era um parente, porque eles não tinham um adjetivo, uma palavra específica para determinar o irmão ou a irmã, conforme nós temos hoje. E assim como outros textos nós podemos pegar da Sagrada Escritura. Outro fato também que nos ajuda a dizer que realmente José não teve filhos e Maria não teve filhos, é aquele quando São João está aos pés da cruz, lá no Calvário, e Jesus entrega Maria aos cuidados de João. Se esse fato aconteceu, é relatado por São João no capítulo 19, é porque, na verdade, Maria não tinha outros filhos e nem José também tinha outros filhos. É claro que os apócrifos influenciaram a arte, influenciaram a mentalidade dos cristãos, influenciaram, inclusive, pensadores. Por exemplo, nós temos aqui o bispo de Salamina, Epifânio, que foi bispo lá pelos anos 400 da nossa era. Ele, influenciado pelos apócrifos, disse que José casou-se a primeira vez com uma mulher da tribo de Judá, da qual teve 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Os filhos são aqueles que são lembrados no Evangelho também, Tiago, José, Simão e Judas. Depois lembra até o nome das 2 filhas, Maria e Salomé. Ele ficou influenciado pelos apócrifos, dizendo que José teve esses filhos de um primeiro casamento. O mesmo também, nós temos um outro escritor chamado Teofilato, que vai lembrar as mesmas coisas, né? Que José tinha 4 filhos e 2 filhas. E
assim por diante. O que importa é que nós tenhamos bem claro que José não teve filhos nem antes nem depois do casamento com Maria. E lembrar automaticamente também que Maria não teve filhos com José. São Jerônimo, que é um grande referência para nós, ele, na tradição patrística, ele diz o seguinte a esse respeito: nós defendemos que os irmãos do Senhor não são filhos de José, mas são primos do Salvador. São filhos de Maria, tia materna do Senhor, ou seja, de Jesus. E, portanto, esses nomes, Tiago, José, Judas e Simão, são primos de Jesus, são parentes próximos de Jesus. E tem um outro bispo chamado Teodoreto, ele também falando sobre a realidade dos irmãos e irmãs de Jesus, ele vai afirmar que Tiago se chamava irmão do Senhor, não em virtude da natureza, e nem foi filho de José, nascido de um matrimônio anterior. Ele vai deixar claro que esse filho, Tiago, era irmão de Jesus, na maneira como um parente próximo. E São Tomás de Aquino, ele vai dizer que nós precisamos evitar dois erros. O primeiro erro é aquele de colocar que Maria não foi virgem, que Maria, portanto, não preservou a sua virgindade antes, durante e depois do matrimônio. E depois nós temos que preservar também o erro, diz São Tomás, que José possa ter tido outros filhos. Ele também não foi casado com outra mulher antes de Maria e nem teve nenhum filho. Ele foi sempre virgem, segundo a posição de São Tomás de Aquino. Então, nós precisamos sempre lembrar que houve essa influência dos apócrifos. Os apócrifos que falavam que José era uma pessoa idosa, que casou-se com Maria quando tinha 90 anos, e isso eles fizeram para garantir a virgindade de Maria. E, portanto, toda esta colocação não tem nenhum fundamento. São realmente lendas, são relatos próprios dos apócrifos. E os apócrifos, nós temos vários apócrifos, esses escritos extra-bíblicos, portanto, que nos falam sobre José, sobre Maria e sobre Jesus também. E, portanto, esses apócrifos, eles foram também interessantes porque eles deixaram muitas coisas que estavam no vazio, que não eram relatadas e que foram colocadas e que contribuíram para informações. Mas, como nós falamos, sempre tiveram esta tendência fantasiosa e não de espelhar a realidade. Então, nós temos, por exemplo, o
o apócrifo de São Tiago, que é do século II, que ele vai falar de Maria, vai falar do matrimônio de José, vai falar da visita aos magos, vai falar da matança dos inocentes. Nós temos o apócrifo Pseudo-Mateus, que é do século IV, que vai falar da apresentação de Maria no templo, fala de milagres de Jesus que ele fez durante a infância. Nós temos o apócrifo A História de José o Carpinteiro, do século V, que inclusive foi utilizado às vezes para uso litúrgico entre os judeus cristãos dos primeiros séculos, no dia em que lembravam a morte de São José, ou seja, o trânsito de São José deste mundo, né? E temos nesses relatos que falam que José era carpinteiro, que ele construía cangalhas, arados, que ele fazia cadeiras, bancos. Nós temos os apócrifos que vão relatar o nome desses irmãos e irmãs de Jesus, conforme já lembramos aqui. Temos o apócrifo que vai falar que quando José foi escolhido para ser o esposo de Maria, o sumo sacerdote chamou os idosos de Jerusalém e pediu que cada um levasse um bastão e colocaram esses bastões, cada um, lá no recinto do templo. Depois, o bastão que floriu foi aquele de José, que indica que ele foi designado por Deus para esta vocação de ser o esposo de Maria. E daí até hoje nós temos São José representado com um bastão florido na mão, símbolo da sua eleição divina como esposo de Maria, e depois também na interpretação, símbolo da sua virgindade. E todos esses apócrifos aí relatam que fatos sobre a vida de Jesus, sobre a vida de José, sobre a vida de Maria. E, portanto, tudo isto levou também à mentalidade de se pensar que Jesus tinha outros irmãos, frutos de um casamento de São José anterior, o que não é verdade, segundo os melhores teólogos e padres da Igreja. Então, esses apócrifos relatam coisas bonitas de São José, por exemplo, na morte dele, que quando foi o trânsito de José, estava Maria e Jesus ao lado de São José. José conversou com Jesus, Jesus chorou diante da morte do seu pai José, e lembra até uma coisa muito bonita, por exemplo, esse escrito apócrifo da história de José, que nesta ocasião do trânsito de Jesus, do trânsito de José, Jesus estava ali e ele deu uma indicação para os seus apóstolos, dizendo e pedindo para eles o seguinte: quando fordes pregar o Evangelho, pregai também a respeito do meu Pai. Ou seja, uma consideração bonita sobre o seu pai José. Esses apócrifos relatam várias atividades de José em relação a Jesus, relatam que Jesus chamava José de pai, relatam que José levava
Jesus à escola sinagogal, relata que José corrigia Jesus, né? Relata que José era orgulhoso de ser pai de Jesus e diz esta frase: feliz de mim, porque Deus me deu este menino. E assim relata também acontecimentos da ida para o Egito, da busca de alimentação para o menino enquanto caminhavam para o Egito, o descanso que fizeram, enfim, tudo isto que os apócrifos fizeram são relatos bonitos, mas imaginativos. Não tem fundamentos para nós afirmarmos que José teve outros filhos, ou teve filhos, e não tem fundamento para afirmar que Jesus teve irmãos. Ele não teve irmãos, ele teve parentes próximos que, segundo as melhores interpretações dos teólogos, esses eram primos e primas de Jesus. Então, os apócrifos, eles inspiraram muita coisa, inspiraram a arte, inspiraram nas pregações de muitos pregadores, inspiraram a iconografia de ver Jesus com um martelo, Jesus com um serrote, assim como José com um serrote, José com um martelo, inspiraram a ideia de um José idoso, de barba branca, um idoso que era para preservar a virgindade de Maria. Inspiraram também as cenas que nós temos durante o Natal, da Gruta de Belém, lá na estrebaria, entre os animais, conforme nós falamos anteriormente, que não foi bem assim que aconteceu o lugar do nascimento de Jesus. Enfim, os apócrifos ajudaram bastante, mas nós precisamos realmente fazer um discernimento e uma interpretação criteriosa em base à teologia, em base à ciência, em base aos padres da igreja, à tradição, para que nós tenhamos a justa dimensão daquilo que os evangelhos falam a respeito de Jesus, a respeito de José e também de Maria, e nesse caso particular, como nós relatamos, a respeito dos irmãos e das irmãs de Jesus, que não eram irmãos e irmãs, mas eram parentes próximos, ou primos ou primas. Termino com esta oração. Ó glorioso São José, chefe da Sagrada Família, não olheis os muitos defeitos de nossa família, que está longe de ser igual à vossa, mas olhai-a com amor, para ela ser doravante uma referência para todos nós e conceder para que todos nós mereçamos o seu patrocínio. Abençoai-nos, ó querido São José. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer.
Sou teu José, simples José, e nada mais.